Chegou a hora do balanço final da temporada regular do Los Angeles Lakers, temporada 2024-2025, que se encerrou ontem. Eu vou fazer aqui um paralelo do que a gente imaginava para essa temporada lá no início dela em outubro e de como ela terminou na data de ontem. Certo? Eu, André Fantato, então aqui para o canal do Papai Lebrão, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, pessoal. E antes de tudo, né, peço a vocês aqui que deixem o like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho. 3 passos muito importantes para a gente continuar firme e forte aqui na nossa caminhada, beleza? E claro, deixa seu comentário aí, que sempre nos ajuda demais. Bom, pessoal, para a gente iniciar falando desse assunto, né? A gente falou um pouco na live de ontem, mas eu queria trazer um pouco mais de detalhes aqui. Vamos lembrar que a temporada se iniciou lá, né, em outubro, mais ou menos dia 22, e nós, né, obviamente, nas primeiras lives ali, eu e o Marcelão, trazíamos aqui para vocês que acompanham o canal, que estão assistindo as lives desde o início, né, lembrando que esse é o nosso primeiro ano aqui fazendo lives em todos os jogos do Los Angeles Lakers, uma previsão de que o time, obviamente, poderia melhorar referente à temporada anterior, principalmente em performance, né, que não foi muito legal, pensando né, enfim, no Darvin Ham, que não vinha muito bem, né, não estava conseguindo conduzir legal esse time, extrair o máximo dele, e o que, de repente, o J.J. Redick podia trazer para esse time, né? Então, se a gente voltar lá, né, a gente imaginava um Los Angeles Lakers, talvez com alguns bons ajustes, chegando aí a mais ou menos de 44 a 46 vitórias, tá? E isso, pessoal, não éramos só nós que trazíamos essa ideia, né? Eu acho que eu olhei justamente nos sites que faziam as previsões para a temporada, então sites grandes como o próprio Yahoo Sports, o próprio Bleacher Report, a ESPN, né? Fazendo ali aquela medição, né, do número de vitórias e derrotas por time, ficava ali sempre 44, 45, 46 vitórias para os Los Angeles Lakers, né? Vamos lembrar que lá no início da temporada o elenco tinha D'Angelo Russell, né? O elenco tinha também Max Christie e também Anthony Davis, tá? Outros jogadores também saíram, mas esses três principalmente, né? E nessa ordem aqui, Anthony Davis, D'Angelo Russell e Max Christie, tinham um papel grande, ou seja, jogavam muitos minutos, né? E esses três jogadores saíram. Primeiro o D'Angelo Russell, né? E depois o Anthony Davis e Max Christie na troca com o Luka Doncic. E aí, né, junto com o Luka Doncic, lá na troca do D'Angelo Russell chegou o Dorian Finney-Smith. Tá? Obviamente também tivemos Shake Milton chegando, alguns outros jogadores que não participavam da rotação no ano passado, como é o caso de Dalton Knecht, né? Como é o caso de Trey Jameson, que jogou alguns jogos aí também, Christian Coloco, mas esses com menos importância no time. Né? Acho que Luka Doncic e Dorian Finney-Smith são os principais nomes aí. E no melhor momento do Los Angeles Lakers, antes da chegada do Luka Doncic, né? O Anthony Davis até estava machucado ali naquela vitória contra o New York Knicks, né? Ocorre a troca e aí vem o Luka Doncic. E se levantam muitas questões do que seria esse Lakers, já que, óbvio, trouxe uma estrela para ficar na franquia por 10 anos, até se aposentar, enfim, para assumir ali o protagonismo após o LeBron James, porém perde-se um jogador que é o Anthony Davis, que era o nosso coração defensivo, né? Se assim dizendo. Então, fica sempre essa questão, né? Fato é que o time conseguiu se manter bem defensivamente, mesmo sem o Anthony Davis, né? Um esforço tremendo de jogadores como Dorian Finney-Smith, ajudando muito na marcação. Jared Vanderbilt de volta, que na temporada também passada, em fevereiro, se machucou e não jogou mais, né? Gabe Vincent com sua importância. Hashimura também participando, né, nessa situação. Então, um dos maiores problemas do Lakers, uma das maiores preocupações de J.J. Redick, da mídia, da torcida, enfim, os pontos levantados sobre a defesa, o Lakers conseguiu se segurar bem, né? O time manteve e até melhorou em alguns momentos aí, do dia 11 de fevereiro, que foi a estreia do Luka para cá, na defesa. Claro que tiveram jogos em que houve uma fragilidade ali, né? Obviamente o Lakers joga sem pivô,
mas no geral o time conseguiu manter o nível pré-Luka Doncic, ou seja, da era Anthony Davis e LeBron James. E isso foi muito bom, tá? Eu trouxe alguns números aqui, pessoal, de que o Lakers conseguiu melhorar desde a chegada do Doncic. Na bola de 3, o Lakers era o 16º em aproveitamento da linha de 3 antes do Luka Doncic, ou seja, até dia 10 de fevereiro, com 35,7%. O Lakers subiu para sétimo do dia 11 de fevereiro, que foi a estreia do Luka, até a data de ontem, que foi o último jogo da temporada, com 37,7%. Só 2%? Sim, mas como time, como um todo, isso é muita coisa, né? Se é um jogador só subindo de 35 para 37, a diferença é pequena, mas um time é uma diferença grande, né? Então isso obviamente ajudou o Lakers a melhorar também ofensivamente e criar mais problemas para as outras defesas, já que o time se espaçou bem, né? E conseguiu abrir espaço para as infiltrações do Doncic, do LeBron, do Austin Reeves, enfim, porque o time estava conseguindo, né, converter bolas de 3, melhorar o seu desempenho na bola de 3. E fato curioso também é que nos rebotes, pessoal, o Lakers pegava 41,5 rebotes por jogo, era o 26º em rebotes antes da chegada do Doncic, e com a saída do Anthony Davis, né? E aí, um dos grandes problemas seria a posição de pivô, seria a proteção ao aro, seria também pegar rebotes, e o Lakers subiu, né? Subiu 2 rebotes por jogo também, foi para 43,5, né? E aí, de 26º em eficiência de rebotes lá de outubro até a saída de Anthony Davis, foi para 16º, né? Com 43,5. Então, assim, é pouca coisa, são só 2 rebotes, mas essa era uma estatística que todo mundo, né, tinha certeza e que o Lakers iria piorar, uma vez que não tinha seu principal reboteiro mais no time e nenhum outro pivô à altura de Anthony Davis para suprir, né? Então, isso é muito positivo, pessoal. A bola de 3, que a gente sabe que é algo em que o Lakers né, foi se adaptando, foi melhorando, e é algo em que a NBA de hoje pede, e também a questão dos rebotes, né? Pegar rebote é muito importante no jogo de hoje. E sem Anthony Davis, com a chegada de Doncic, né, o Lakers, com esse esforço coletivo, conseguiu melhorar ainda mais esse número. Então, são duas estatísticas em que eu pontuo aqui, pessoal, em que o Lakers se deve um pouco a esse sucesso. Né? É claro que o brilho de Luka Doncic, né? Aquela questão de pegar, pôr a bola embaixo do braço, decidir o jogo, né? Muitas vezes ele fez isso, controlar o ataque do Lakers, né? Enfim, ser mais uma ameaça, né? Então as defesas antes se preocupavam mais com Austin Reeves e LeBron e com Anthony Davis mais próximo ao garrafão. Hoje tem que se preocupar com os três, né? LeBron, Austin Reeves e Luka Doncic. A chegada do Doncic melhorou o Austin Reeves, né? Vamos lembrar que o Austin Reeves sempre foi um ótimo jogador, mas desde a chegada do Doncic fez com que o Austin Reeves crescesse de produção também e se transformou nesse Big Three. Porque antes ninguém falava em Big Three com LeBron, Anthony Davis e Austin Reeves. Hoje, né, já se começa a falar em Big Three, que pode ser um dos trunfos do Lakers, um dos poucos times que vai ter 3 jogadores com 20 ou mais pontos por jogo entrando na pós-temporada. Então, alguns números, pessoal, para a gente ter ideia do porquê o Lakers melhorou e chegou nessa terceira colocação. O Lakers era o quarto, né, antes do Doncic chegar, subiu para terceiro, chegou até em um momento a ficar em segundo, mas conseguiu dar um pulo aí legal e se manter, que foi o mais importante. E aí, chegou a 50 vitórias na temporada, né? 50 vitórias na temporada, ou seja, 4 vitórias a mais do que a gente tinha previsto lá no início, tá? O que pra gente é excelente. E uma terceira colocação, já que a gente pensava ali numa sétima, numa oitava, no máximo uma sexta colocação, com 44 a 46 vitórias, essas 50 vitórias em terceira colocação, né, 3 posições a mais, no mínimo, do que a gente esperava lá no início da temporada. Então, por isso eu falo que o balanço é muito positivo para essa temporada do Lakers. O que vai acontecer na pós-temporada, que a gente vai começar a analisar a partir de amanhã, com novos vídeos, com lives e tudo mais, aí é outra história, tá? Mas óbvio que o que foi construído nessa temporada regular do Lakers é muito bom e muito acima das expectativas, né? Com jogadores melhorando, crescendo, decidindo cada vez mais e tendo, né, um trio muito especial com LeBron James, Luka Doncic e Austin Reeves,
né? Então, trago aqui para vocês, trouxe, né, alguns números, algumas previsões que havíamos feito lá no início da temporada e também os resultados agora, para a gente fazer um comparativo, um compilado e ver que realmente foi uma temporada muito boa por Los Angeles Lakers, né, que o torcedor pode ficar esperançoso para essa próxima temporada, com certeza, né? Vai ter que se desdobrar ainda mais, mas eu acho que é muito possível o Lakers conseguir algo bem bacana, já que tem melhorado aí, principalmente, novamente, repito aqui, pessoal, na questão da defesa, mesmo sem Anthony Davis. Certo? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa breve análise aqui sobre a temporada, sobre o balanço da temporada regular do Lakers e alguns números aí para a gente entender o porquê ele foi positivo. E peço a vocês que, se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!